Olá, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 18 de junho de 2021, Dia Nacional do Tambor de Crioula, que muito representa a cultura do nosso Maranhão. Vamos aos destaques de hoje. Flávio Dino anuncia que vai seguir para o PSB. O ato de filiação vai acontecer na semana que vem, junto com Marcelo Freixo, que saiu do PSOL e é candidato ao governo do Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa, o governador do Maranhão ressalta a premiação para a vacinação de segunda dose e a chegada da vacina Sputnik V. Uma sequência de arraiais de vacinação pelo interior do estado: Balsas, Tutóia e Imperatriz. Cefaz autua postos de combustíveis no estado. Infrações beiram os 15 milhões de reais. Prefeitura de São Luís abre inscrições para Auxílio São João. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. O destaque de hoje é sobre a apresentação de informações do governo do estado sobre a pandemia do coronavírus. O governador Flávio Dino pontuou que na cidade de Alcântara, as equipes de imunização agora seguem para a aplicação de segundas doses da vacina. Outros pontos abordados foram sobre a Sputnik V e também a premiação para aqueles que ainda não tomaram a segunda dose. Aqui no estado, são mais de 160 mil pessoas. Estou enviando hoje à Assembleia Legislativa do Maranhão a proposta e a partir da próxima semana já estamos programando esses sorteios. É um modo de gerar divulgação, animação, mobilização, tendo em vista que a nossa estimativa é que 167 mil maranhenses tomaram a primeira dose e não compareceram para tomar a segunda dose. Em termos nacionais, se fala em até 4 milhões de pessoas. 167 mil maranhenses, por conseguinte, são um exemplo da importância desse programa. A previsão agora repactuada nesta reunião é que nós teremos as primeiras doses em julho, de acordo com a autorização da Anvisa, um pequeno percentual. Nós pedimos ao Fundo Soberano da Rússia, a parte contratada, que nos informe um novo calendário. A previsão agora é de julho a setembro. Lembremos que seria de maio a agosto, o cronograma inicial. Houve essa demora na Anvisa, do governo federal, Ministério da Saúde, órgão governamental federal, e nós, naturalmente, temos que seguir as diretrizes normativas federais, e por isso nós estamos aguardando o atendimento pelo fundo russo, junto à Anvisa, das 28 exigências, procedimentos que foram demandados, para, se Deus quiser, podermos, no mês de julho, recebermos estas doses e, com isso, contribuirmos para a evolução da fila em nível maranhense e também em nível nacional, caso o Ministério da Saúde resolva assumir estas doses para o Plano Nacional de Imunização. As medidas estão prorrogadas até o dia 28 de junho no patamar vigente. Como disse a vocês, nós só podemos flexibilizar medidas quando houver uma queda. Nós temos um quadro de estabilidade, então nós mantemos a mesma modulação das medidas preventivas sanitárias. Paralelo ao monitoramento estadual, existe um grupo de estudos composto aí por profissionais, professores das universidades que trabalham analisando números do coronavírus aqui no estado. O grupo de modelagem da UFMA pontuou que estamos em um momento de estabilidade, mas com transmissão elevada, 1,02. Logo, a vacinação é algo necessário e também as medidas restritivas de saúde. A Covid-19 no Maranhão está em estabilidade com níveis altos de transmissão. Em relação ao número de casos diários, você vê aí que nós continuamos aí numa ligeira tendência de aumento. Em relação ao número de óbitos,
A tendência principal ainda é de aumento, mas nós estamos numa estabilidade aí há cerca de algumas semanas. E se a gente olhar o gráfico das hospitalizações a partir, da síndrome respiratória aguda grave para o Maranhão como um todo, também aí indicando uma estabilidade, porém em níveis muito elevados. Esta semana a Fiocruz lançou este mapa que indica a transmissão do coronavírus no Brasil, estimado a partir dos dados de hospitalizações pela síndrome respiratória aguda grave. Então, como vocês podem olhar aí, as áreas com transmissão extremamente alta estão indicadas em vermelho escuro, as áreas de transmissão muito alta estão indicadas em laranja, as áreas de transmissão alta estão indicadas em laranja claro, e vejam que o Brasil inteiro, com exceção aí de umas poucas áreas, estão em níveis muito elevados de transmissão. Aqui no Maranhão, a região de Imperatriz está com transmissão extremamente alta, a região aqui da capital, São Luís, está com transmissão muito alta, e a região ali de Timon, Caxias, Codó, está com transmissão alta. Portanto, todo o estado está em transmissão considerada alta. Bom, e encerrou hoje o arraial da vacinação contra a Covid-19 na cidade olímpica. Foram 4 dias de ação no Centro Educa Mais Padre José Braulio Souza Aires. E o público-alvo era aí de pessoas de 25 anos ou mais. No interior do estado, hoje teve início 2 arraiais de vacinação. Um em Balsas, para o público de 35 anos ou mais, na Praça da Matriz, e também na cidade de Tutóia, para 30 anos ou mais, em 3 pontos da cidade, de 8 da manhã até 6 da tarde. Lembrando sobre a importância da documentação. Domingo acontece o arraial da vacinação na cidade de Imperatriz, em 5 pontos da cidade, incluindo aí um sistema de drive-thru. Para domingo também está previsto o arraial da vacinação em Pinheiro. E na segunda-feira as atividades acontecem na cidade de Caxias. Bom, vamos falar agora sobre a apuração que está acontecendo na Universidade Federal sobre possíveis fraudes no processo de admissão de candidatos por meio de cotas. Mais de 300 pessoas estão sendo ouvidas, entre acadêmicos e pessoas já até formadas. As investigações foram iniciadas em 2020, a partir de denúncias e uma repercussão nas redes sociais, com divulgação de nomes e fotos de supostos fraudadores. Nas redes sociais, uma campanha foi iniciada e deu visibilidade maior à fraude. Pelos números, não são poucos os casos de pessoas que entraram na Universidade Federal do Maranhão falsificando dados para as cotas raciais. A Comissão de Heteroidentificação, responsável por avaliar se os candidatos e candidatas se enquadram nos requisitos de cotas, está com 352 processos abertos, tanto em vagas destinadas a negros quanto em vagas para indígenas. Mas algumas se repetem, fazendo com que o número de estudantes sob investigação fique na casa dos 200. Esses estudantes estão sendo chamados para uma entrevista junto à comissão. De um total de 100 convocações feitas até o final desta semana, só 25 pessoas compareceram, o que dificulta descobrir quem pode ter entrado em algum curso da universidade de forma ilegal. A comissão ela foi instituída, ela atua para avaliar exatamente esses critérios, observando esses critérios. Quer dizer, só a questão fenotípica, não tem nada a ver com o que está no documento, com o registro, tem a ver exatamente com as características físicas, com as características fenótipas, como a gente, o termo que nós utilizamos aqui para poder avaliar se ele preenche o perfil para ocupar essa vaga ou não. Uma vez identificados os casos de fraudes, as pessoas são punidas com o desligamento da universidade, perdendo o curso que tinham alcançado de forma ilegal. Em caso de pessoas já formadas, o diploma é cassado. Nós estamos já na fase final da apuração, que foi a intimação para que cada um compareça perante a comissão para fazer a avaliação das características fenotípicas dele, para assim validar a autodeclaração que ele apresentou no ato da matrícula, como um aluno cotista.
A Ordem dos Advogados está acompanhando o caso. É um processo administrativo, né? Eles vão ter que responder esse processo. É feito primeiro um convite, depois eles vão ser, na segunda chamada, obrigados a comparecerem na UFMA, né? Para estar cumprindo essa parte da denúncia que gerou, através do Observatório de Cotas Raciais, essa investigação e fiscalização. Além de perder a vaga na universidade, os fraudadores podem ser acionados criminalmente na Justiça. Basta a universidade mover a ação. Infelizmente, quem ficou de fora da UFMA por causa dos fraudadores não tem como ser premiado com a vaga em aberto. Se você souber de alguém que fraudou cotas raciais, acesse o nosso projeto, faça a denúncia. A gente oferece essa ferramenta como uma possibilidade da gente realmente estar preenchendo uma necessidade da sociedade, que é a democratização do ensino público. Próximo bloco, temos os destaques da política aqui no Jornal da Guará. É um instante só. De volta com os destaques da política, depois do anúncio da saída do PCdoB, do governador Flávio Dino, hoje, mais uma vez, ele usou as redes sociais para comunicar seu futuro político partidário. O anúncio foi que ele vai se filiar ao PSB, por intermédio do presidente nacional do partido, e que o ato de filiação será na terça-feira, às 11 horas, junto com Marcelo Freixo, pretenso candidato ao governo do Rio de Janeiro. O governador do Maranhão é cotado para disputar o Senado nas eleições de 2022. No entanto, ainda é especulada a possibilidade dele compor como vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve disputar a presidência da República também em 2022. Olha aí, 4 novos ônibus vão passar a integrar o sistema de transporte público semi-urbano. Em solenidade no Palácio Henrique de La Rocque, o vice-governador Carlos Brandão assinou a ordem que autoriza o funcionamento desse serviço, que vai beneficiar a região do Jardim Tropical. Os veículos vão ser integrados ao sistema estadual de transporte semi-urbano. São 4 ônibus que, a partir de agora, passam a fazer viagens para o bairro Jardim Tropical, que fica em São José de Ribamar. É por meio deste tipo de transporte que pessoas que moram no município vão poder se deslocar para outras cidades que fazem parte da região metropolitana de São Luís. A gente tem uma idade máxima de ônibus permitida em nosso sistema. Então, através das nossas cobranças, das nossas fiscalizações, a gente conseguiu a substituição desses 4 ônibus, que eram 4 ônibus antigos, aqueles ônibus que estavam velhos, dando defeito, e a população está sendo beneficiada com 4 ônibus novos, acabaram de sair da fábrica, vieram direto para o estado do Maranhão para prestar serviço para a nossa população lá do Jardim Tropical. Nós temos 393 ônibus em operação e auxiliamos toda a região metropolitana, englobando os 4 municípios da Grande Ilha. Os veículos chegam para substituir coletivos antigos, que estavam em péssimas condições. Os ônibus são equipados com ar-condicionado e adaptados para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência. Eu acho que é uma grande conquista do povo, né? Em especial as pessoas com deficiência. Porque com o decreto que foi aprovado lá atrás pelo governador Flávio Dino, houve uma ação muito forte da MOB do que diz respeito à acessibilidade, do que diz respeito ao serviço para as pessoas com deficiência. Hoje nós já estamos aqui colocando na frota mais 4 unidades, 4 ônibus todo equipado, com ar-condicionado, enfim, com conforto, com segurança, com acessibilidade, inclusive com elevador, para atender a essas pessoas que mais precisam. Ou seja, lá no passado não tinha uma agência reguladora para cobrar isso das empresas de ônibus. Esse decreto fez com que as empresas, certo? Além de ter um prazo, certo, de utilização do ônibus, que é um prazo de 8 anos, mas também oferecer um serviço de qualidade. Ganha hoje o Jardim Tropical com isso, certo? Nessa doação de mais 4 ônibus para fazer esse serviço semi-urbano.
Atualmente, 75 linhas circulam por São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar, totalizando 393 veículos. Quem mora na região do Jardim Tropical sabe o quanto esses novos ônibus vão ajudar na mobilidade. A gente sabe que o transporte público é um gargalo, hoje todo mundo reclama muito, mas com esses 4 ônibus com certeza vai dar melhor fluidez para as pessoas, para os portadores de deficiência, que é o mais importante, que vão ter acessibilidade agora, né? Agora falando sobre empresas de combustível que estão sendo autuadas em mais de 15 milhões de reais por irregularidade nas operações. A Secretaria de Estado da Fazenda tem atuado com fiscalizações permanentes. Até o momento, 198 empresas foram autuadas pela Secretaria de Fazenda do Maranhão por diversas irregularidades. Segundo a Cefaz, empresas de outros estados vendem combustível no Maranhão, mas não estariam pagando o ICMS para o estado. Além disso, as falhas apontaram um erro de cálculo ou na alíquota, que é usada para calcular o valor final que uma empresa pagará de imposto. A primeira que foi detectado foi uma venda para consumidor final de combustível, venda de combustível para consumidor final aqui no estado, sem o recolhimento do imposto. E a segunda irregularidade foi erro de cálculo no imposto, né? Então a empresa também vendeu alguns produtos para o Maranhão e a gente detectou que ela estava recolhendo a menor para o estado. Como essas empresas não pagaram o ICMS, o Maranhão deixou de receber cerca de 15 milhões de reais. Um recurso que poderia ser aplicado em diversas áreas, como saúde, educação e infraestrutura. A Secretaria de Fazenda já encaminhou as intimações de forma virtual. Agora as empresas têm um prazo de 20 dias para regularizar a situação. Até essa data, os contribuintes podem pagar o débito à vista sem multas, apenas com juros moratório, ou apresentar também uma contestação caso haja alguma justificativa. Mas se o pagamento não for feito no prazo estabelecido, um auto de infração poderá ser aplicado com multa sobre o valor do imposto. As empresas que deixarem de fazer esse pagamento podem ser impedidas de atuar aqui no estado. Também são intimados eletronicamente e daí a partir daí agora começa a correr um prazo de 20 dias para eles poderem ou fazer o recolhimento do imposto faltante ou apresentar uma defesa. E caso eles permaneçam omissos, daí já entra é lavrado daí um auto de infração já, e daí já entra dentro do processo administrativo fiscal, que também tem mais uns prazos, abre mais os prazos de defesa, de análise, e ao final, se ele continuar inadimplente, daí ele é inscrito em dívida ativa e a gente já pode entrar, né, cobrar ele judicialmente. Bom, retomando aqui o assunto sobre a corrida eleitoral para 2022, o quadro de pretensos candidatos ao governo vem aumentando. Em entrevista coletiva virtual, o atual secretário de Estado da Indústria e Comércio, Simplício Araújo, afirmou que vai ser candidato ao governo do estado. Além dele, já estão na corrida aí, como você pode ver, Carlos Brandão, vice-governador, o Everton, que é senador da República, Roberto Rocha, também senador da República, Josimar Maranhãozinho, deputado federal, Laésio Bonfim, que é prefeito de São Pedro dos Crentes. As movimentações e articulações entre partidos seguem a todo vapor, de olho lá em 2022. Dando destaque agora aos assuntos da área empresarial, a FIEMA deu posse aos novos dirigentes da federação. Edilson Baldez continuará na presidência até 2025. Autoridades, empresários, industriais, políticos, dirigentes de entidades de classe participaram desta solenidade para o quadriênio 2021-2025. Francisco Salles Alencar como primeiro vice-presidente. Os 5 vice-presidentes executivos da entidade, os diretores, conselheiros fiscais, delegados, representantes junto à Confederação Nacional da Indústria também tomaram posse. A solenidade foi encerrada com um jantar no Salão de Eventos da Casa da Indústria aqui do Maranhão. Bom, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o auxílio da Prefeitura ao São João aqui na capital. É um instante só. De volta aí com boa notícia ao setor da cultura. Aqui em São Luís, a Prefeitura já divulgou o auxílio municipal emergencial para artistas e agremiações culturais.
As inscrições iniciam aí na próxima segunda-feira, no dia 21. Os benefícios variam entre R$ 1.000 até R$ 10.000. Para realizar as inscrições, os interessados deverão ser sediados e domiciliados aqui na capital maranhense, comprovação aí de atuação nos circuitos oficiais do São João de São Luís nos últimos 3 anos, nos termos e condições estabelecidos. O edital contempla cantores, músicos, instrumentais, artes cênicas, bumba meu boi, dança regional, tambor de crioula. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de junho. Muito bem, e hoje o Maranhão recebeu mais um lote de vacinas. São 77.220 doses da vacina Pfizer e 41.800 doses da vacina Coronavac, totalizando aí, portanto, 119.020 doses de imunizantes. As doses foram encaminhadas para a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos do Maranhão, responsável aí pela distribuição dos imunizantes. Com essa nova remessa, o Maranhão totaliza aí 3.556.920 doses recebidas. Bem, e a nossa edição encerra mostrando os números do boletim de hoje para a Covid-19 aqui no Maranhão. Números divulgados agora há pouco mostram que temos 1.242 novos casos da doença. Na Ilha de São Luís foram registrados 162 novos casos, em Imperatriz foram 38, nas demais regiões o total de novos casos foram aí de 1.042. De acordo com o boletim, o total de internações em enfermaria, somado à rede pública, é de 469. Em leitos de UTI, chegamos aí a 257. Temos 22 leitos de UTI disponíveis apenas. Cuidados redobrados. A gente encerra a nossa edição de hoje. Para você, um excelente final de semana e a gente se encontra na segunda-feira. Tchau.